Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 9. O movimento dos objetos é o fato firmado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente e, em que caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram a coisa, não é à primeira vista bastante independente da vontade para assentar a observação de um observador novato. Não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como o dissemos, a destreza mais completa de poder praticar em que o seja no traçado dos caracteres. Mas admitimos ainda que por uma agilidade maravilhosa ele possa enganar o olhar mais prescrutador. Como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E nota-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado. Sob a mão do médium, mais estranho à literatura, nascem algumas vezes poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis e que não renegariam os melhores poetas humanos. O que se adia ainda à estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda a parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. São esses os fatos reais ou não? Para isso não temos senão uma coisa a responder. Vede e observai. As ocasiões não vos faltarão, mas sobretudo observai com frequência, por longo tempo e segundo as condições necessárias. Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há proveito. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Mas por que estranha coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos, em línguas diversas, respostas idênticas, senão quanto às palavras ao mesmo tempo ao sentido? Como pessoas graves, sérias, honradas, instruídas, se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? Como encontrar-se entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, lhes é preciso uma habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Então acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Ora, está aqui o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje seus adeptos aos milhares, não os recruta senão entre os ignorantes? Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida, mas o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso, e que, sem respeito pelas conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam sem cerimônia de ineptos todos aqueles que não têm a sua opinião. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa, será sempre senão uma prova, ao menos uma presunção em seu favor, uma vez que pode fixar a atenção de homens sérios que não têm nenhum interesse em propagar um erro, nem tempo para perder com futilidades.